Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Marcela e este é mais um programa do podcast Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos no geral, seja no uso de drogas, álcool, dependência emocional, entre outros. Vale ressaltar que o Voz Anônima é um grupo autônomo e independente. Não falamos em nome de nenhuma irmandade. Nosso grupo de colaboradores é composto apenas por membros que compartilham suas experiências, força, fé e esperança, a fim de nos ajudar a nos mantermos limpos em recuperação mais um dia. O Voz Anônima é uma rede de solidariedade com um único propósito primordial: ajudar pessoas que sofrem. E você também pode nos ajudar compartilhando suas experiências, enviando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e assim ajudar a quem precisa. Você pode também enviar seu depoimento por escrito ou áudio através do inbox da página Facebook Voz Anônima SPH. Nós manteremos seu anonimato se você assim o preferir. O tema de hoje é espiritualidade e recuperação. Que delícia falar disso, né? E para compor a mesa comigo, nós temos o Roberto, que já participou de outro programa. Se apresenta pra gente, Roberto. Bom, olá, eu sou o Roberto, eu sou um adicto em recuperação e eu me encontro sem fazer uso de drogas há 9 anos, 5 meses e 30 dias só por hoje. E o nosso convidado a ser entrevistado, que vai falar um pouquinho mais sobre o tema, sobre as suas experiências, é o Luiz. Luiz, se apresente para os nossos ouvintes e conta pra gente qual foi o motivo que você buscou recuperação. Legal, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz, eu também sou um adicto em recuperação. Eu não faço uso de drogas há 7 anos, 11 meses e 3 dias. E é muito bom poder estar limpo hoje. Eu fiquei esse tempo aí limpo só para estar limpo agora e experimentar essa partilha, né, de recuperação e ter a honra de poder falar de mim também. Isso é muito importante, porque eu cheguei no programa, eu não conseguia falar, né? Eu passava a palavra e tal, eu não conseguia me expressar, não conseguia falar de sentimento, não conseguia falar das minhas experiências. E agora eu estou tendo uma oportunidade aqui de alguns minutos para poder expressar tudo aquilo que eu sinto e o que eu penso sobre recuperação, sobre espiritualidade. Bom, responder essa pergunta, né? O porquê que eu fui procurar uma mudança de vida? É fácil perguntar, porque se eu lembrar da minha história, de como era antes de chegar no programa e após, parece que eu estou falando de outro cara. Essa pergunta ela se resume na seguinte resposta: tudo que eu queria era parar de sofrer. Eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais viver sem ter uma perspectiva de vida, sem fazer planos, sem ter paz de espírito. Eu estava prestes a perder a minha família na época, então eu tinha muita coisa importante que me levou ao programa de Narcóticos Anônimos. O engraçado é que eu fui voltando e muita coisa veio mudando em recuperação e outras coisas importantes foram aparecendo. E aí eu aprendi que à medida que eu vou crescendo em recuperação, à medida que eu vou crescendo como ser humano, coisas insignificantes vão ficando para trás. E uma delas é a substância que me trouxe até Narcóticos Anônimos, né? Então, assim, eu estou feliz por estar aqui hoje e a ideia é essa mesmo. Eu estou em busca, aliás, eu já encontrei uma nova maneira de viver e agora eu estou em busca de melhorar essa qualidade de vida que eu venho encontrando. Legal. O Luiz selecionou um trechinho de uma literatura do Livro Azul, que eu vou dar uma lida para vocês. O título dessa literatura é Ateus Também Se Recuperam, e o trecho escolhido foi logo no final, que diz o seguinte: este é um programa espiritual e não religioso, tendo diferentes abordagens para trabalhar os passos. Ainda leio e tento ampliar meus conhecimentos sobre temas espirituais e constantemente revejo minha experiência e contemplo seu significado em minha vida. Isso não quer dizer que eu não questione, de vez em quando, que eu acredito, que eu não lute, porque eu às vezes o faço. A vida nem sempre é fácil, às vezes me sinto sozinho durante tempos difíceis. Acreditar em um Deus é atrativo, porque eu sei que outros encontram conforto nisso, mas eu não. No entanto, hoje tenho uma solução espiritual. Os passos me fornecem uma estrutura para a aplicação dos princípios espirituais. O serviço atua como um canal para aliviar meu modo de pensar egocêntrico.
A Irmandade me faz lembrar que eu não estou sozinho e meu padrinho é um guia através do processo. Continua a ser alguém que busca. Qualquer um que tenha o desejo de ficar limpo pode permanecer limpo. E eu estava lendo esse trechinho aqui antes, me arrepiou nesse finalzinho, né? Porque é a mesma coisa. Qualquer um que tenha o desejo de ficar limpo pode permanecer limpo, e isso tem tudo a ver com a nossa terceira tradição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, baseado no que foi lido, assim, como que é o seu processo de recuperação? Bom, vamos lá. Quando eu comecei no processo, nessa jornada emocionante de recuperação, eu tinha algumas ideias sobre a vida. E algumas dessas ideias eram totalmente inquestionáveis. Eram dogmas. Por quê? Porque ao longo da minha história foram me oferecidos algumas maneiras de pensar, né? Eu tenho muito problema em dizer a palavra assim, Deus, ateu, essas coisas. Por quê? Porque eu não quero dizer para uma pessoa que eu sou ateu ou que eu acredito ou não em Deus, porque essas palavras elas são carregadas de significações, são cheias de símbolos, e quando eu falo essa palavra ateu, a pessoa que está ouvindo, ela já está ali na cabeça dela formulando alguma coisa sobre o que é ser ateu. Mesma coisa é a palavra Deus, né? Quando eu falo Deus para alguém, a pessoa, ela já, na cabeça dela, já tem alguns símbolos que vão explicar o que é Deus para ela. Então, o que eu tive que me desgarrar, o que eu consegui, na verdade, porque eu não tinha essa percepção, eu devo fazer isso, eu devo me desgarrar dessas significações. Eu simplesmente deixei de dar importância para as palavras e comecei a dar importância para aquilo que eu sentia, né? Então, por exemplo, se alguém hoje me pergunta, você acredita ou não em Deus? Eu digo que eu acredito em Deus, porque eu tenho a minha concepção de poder maior. Então foi algo muito difícil para eu chegar até esse ponto e assumir a minha maneira de pensar, porque infelizmente a cultura que a gente vive, as pessoas não compreendem. Elas não compreendem. Quando nós somos crianças, é oferecido muitas coisas pra gente. E em certo ponto eu fui induzido a praticar algumas coisas na qual eu não me sentia à vontade. Então era uma criança de 6 e 7 anos que ia para uma determinada religião sem vontade alguma de participar daquilo. Tudo que eu queria era continuar brincando. Eu não entendia o que acontecia ali, eu não me identificava com aquelas pessoas e não me sentia parte. Não sentia parte. Mas em alguns momentos eu fui até mesmo para fazer a vontade das pessoas que eram responsáveis por mim. Então, por incrível que pareça, foi no trabalho do segundo e terceiro passo em que eu mudei a minha concepção de poder maior. Porque se eu pegar o meu primeiro passo, tá aqui, tá guardado, tá até hoje, o primeiro passo tá ali no caderninho, esse eu não joguei fora, não queimei, tá ali, por algum motivo, não sei porquê, mas tá ali. Ali, nesse primeiro passo, tem o nome de um Deus no qual eu acreditava. No segundo já não tem mais. No segundo alguma coisa já mudou. E no terceiro foi libertador, porque tem uma parte da literatura que diz assim, não importa qual Deus você acredita, o importante é que você seja honesto consigo mesmo. E aí, a partir do momento em que eu admiti para mim mesmo no que eu acreditava e aquilo que funcionava para mim, eu deixei de dizer que acreditava num poder maior de outras pessoas. Não preciso mais acreditar porque não funciona, não estou sendo honesto comigo. Muito pelo contrário, eu me sentia mal porque eu não conseguia praticar algumas coisas que eram recomendadas, né? Como jogar o chinelo embaixo da cama, ajoelhar, ou então fazer jejum. Não, isso nunca foi para mim. Eu não gosto de fazer jejum. Domingo agora teve um jejum nacional, tô fora, não participei. Olha, comi carne. Entendeu? Hoje tem um quilo de colchão mole ali descongelando. Então, assim, eu tô tranquilo com isso. Eu tô bem tranquilo. Enfim, a primeira coisa que eu percebi, isso trabalhando os outros passos, foi que eu me desconectei do significado das palavras, principalmente a palavra Deus e principalmente a palavra ateu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não entenda o que as pessoas acreditam sobre essas palavras? Não, eu entendo. Por isso que eu prefiro não dizer se eu tenho ou não uma crença, para até mesmo evitar discussões que não vão trazer nenhum benefício. Legal, e bom, eu me identifico muito com o que você falou, mas eu queria perguntar, se identifica também, Roberto?
Me identifico bastante, assim, a minha experiência é bem parecida, assim, na verdade, até durante a dicção ativa, eu lia bastante literatura sobre ateísmo, filosofia, eu sempre fui apegado a esse tipo de coisa, eu li Richard Dawkins e tal, enfim. Quando eu cheguei na Irmandade, eu estranhei muito a forma como as pessoas se apresentavam, falando que era graças a Deus que elas estavam limpas, graças a Deus eu não uso drogas. E na hora de fazer a oração, eu me sentia meio quadrado, assim. Eu lembro que eu abraçava os companheiros, né? E eu me sentia meio quadrado fazendo oração, achava aquilo meio alienante. Eu me sentia alienado dentro daquilo, né? E de uma certa forma eu tive que me alienar durante um certo período, até depois entender que, na verdade, eu estava tentando me conformar ao mundo das pessoas, né? E que muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Quando a gente fala sobre ateísmo, ou sobre a não crença, ou uma crença que é diferente da judaico-cristã que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, as pessoas elas não se conformam. Então as pessoas elas querem te conformar, te colocar dentro de uma classificação. É bem parecido com o tema de sexualidade também, que a gente falou num outro programa. O tema da religião é exatamente esse, né? 3% da população mundial não tem uma crença num Deus pessoal, num Deus que tem um nome que você pode falar com ele, né? E, na verdade, se Deus é o tudo, se Deus é tudo, você não está desconectado dele. Você não precisa de algo para se religar a Deus. Você não precisaria de algo como a religião, por exemplo. Então, é mais ou menos esse meu ponto de vista. Sabe, Roberto, que eu pensei justamente nesse programa, o programa número 8, que a gente falou... e o que a gente falou sobre dar nomes às coisas, colocar as coisas dentro das caixinhas, vai muito ao encontro com o que o Luiz falou. E agora eu levantando uma outra questão aqui, além de eu me identificar, os passos, eles na grande maioria vão falar a palavra Deus especificamente, no título do passo, inclusive. E eu lembro que no meu segundo passo, você mencionou do segundo passo, para mim também foi um momento um pouco decisivo ali na recuperação. E até eu evitei um pouco esse passo, porque eu falei, não, segundo, vou ter que lidar com Deus e tal. E ele te dá uma nova perspectiva do negócio, quando ele traz os princípios espirituais, né, que são, assim, muita coisa é um poder maior do que eu, a vida, como você disse um pouquinho antes no nosso bate-papo, mas muitas coisas são maiores do que eu e que eu posso acreditar. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência com o segundo passo, qual foi a hora que você falou, acho que não precisa ser esse, né, Deus aqui. Legal. Bom, eu não tinha dificuldade com a palavra Deus quando eu cheguei na programação. Por quê? Porque eu já tinha uma ideia inquestionável sobre o que essa palavra representava. Então, o que eu tentei fazer foi dar continuidade naquilo que eu já acreditava. Então, eu falei assim, bom, eu preciso dessa programação e preciso também de uma religião, né? E eu tentei, mas eu não consegui, de verdade. E era uma coisa que vinha de dentro para fora. Eu não me identificava mais com aquilo que era dito, com aqueles dogmas, com aquilo que era me passado. Eu tentava praticar de várias formas, por exemplo, colocar um copo de água em cima da mesa e fazer meditação. Então, tentei isso muito, mas não rolava. Quando eu me ajoelhava, isso daí, o que eu tô falando é o seguinte, a experiência do segundo passo, tudo isso que eu tô falando para vocês foi uma orientação do padrinho da época, né? Ele falou, por quê? O que o padrinho fez? Ele pegou alguma coisa que funcionava para ele e tentou passar para mim. Aí eu falei, esse daí não tá dando, esse negócio do copo de água aí não tá funcionando. Então você vai fazer o seguinte, você vai ajoelhar, né? Eu falei, beleza, então eu vou ajoelhar. Só que é o seguinte, eu ajoelhava, eu sou um pouquinho gordinho, então com 32 segundos, mais ou menos, de joelhos no chão, já começava a doer tudo. Então eu também não conseguia me conectar a isso. Se eu tentasse meditar naquela época, eu dormia. Então eu falei, isso aí não tá funcionando para mim. O que aconteceu no segundo passo? Eu comecei a estudar. Eu entrei na academia, comecei a estudar, e aí eu fui estudar antropologia cultural. E aí eu tive contato pela primeira vez com a teoria de Darwin, né?
Foi bem raso, assim, o que eu tive, mas, pô, tá falando de antropologia, então tá falando onde tudo começou. E aí eu falei, caramba, é isso. Era isso que eu tava sentindo dentro de mim. A explicação tá aqui. E foi bem na época do segundo para o terceiro passo, né? Aí eu falei, pô, existem mais evidências de que o que eu sou hoje é fruto de uma evolução ao longo dos anos, dos muitos anos, né? Milhares, milhões de anos e tal, do que esse texto que me passaram a vida inteira de que existe uma criação em determinado ponto. Eu falei, olha, isso para mim não faz o menor sentido, porque um filho que erra com um pai ser condenado a vida inteira, não. Eu não quero ser esse pai. Eu não quero ser esse pai. Agora, quando eu trago para a evolução, através dos anos, eu começo a me enxergar não como um ser divino perdido nesse imenso espaço. Eu começo a me enxergar como um ser em evolução, né? E acho que isso, a minha ideia disso é que, além de eu estar sendo honesto comigo mesmo, eu pratico também a questão da humildade. Eu não quero que ninguém se curve a mim e também não quero castigar o meu filho porque ele fez alguma coisa que eu proibi ele. É a mesma coisa de eu colocar um videogame ali, um PlayStation 5 e falar, ó, é o seguinte, eu vou trabalhar 12 horas, não mexe aí, entende? Se ele mexer, eu vou lá e castigo. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, foi isso que eu trabalhei bastante, porque eu tinha contato com a literatura religiosa, passei a ter contato com a literatura do programa, e aí entro na academia. E aí virou tudo uma bagunça, fez aquela salada e tal, e no final das contas eu saí resolvido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o acreditar. Quando a gente tem um processo de muita dor, as pessoas que acreditam num Deus, elas vão achar conforto em algumas explicações ou alguma coisa posterior. Como que é para você passar por dor? Dor, perda ou qualquer coisa. Me fala um pouco da sua experiência. Essa é uma parte na qual eu invejo as pessoas que acreditam num poder maior assim que conforte, porque eu não tenho isso. Eu não tenho. Através dos passos, principalmente chegando ali no quarto passo e tal, quinto passo, eu falei algumas coisas da infância, da adolescência e tal, e naquele momento eu pude reparar que eu passei por muitas coisas difíceis na minha vida e que no final a vida ela sempre deu cabo de resolvê-las. Eu tive vários problemas que eu achei que não ia ter solução e eles tiveram. Eu tive vários problemas que eu criei na minha mente que nem problemas eram. Então, o que nasceu no trabalho do segundo passo foi a esperança, que independente do momento que eu estiver vivendo, ele vai passar. Isso é natural. Isso é natural. Esse lance do vai passar, para mim, ele se soa tão vazio quando a gente fala, pô, vai passar tal coisa, que vai passar, mas ela é óbvia. Vai passar são duas palavras que são óbvias, porque realmente passa. A esperança hoje é um princípio maior do que eu. Que quando eu estou passando por um momento difícil, logo eu lembro, pô, já passei por tantos, esse daqui também não vai durar para sempre. E isso diminui a ansiedade. O que eu penso é o seguinte, se eu conseguir viver 100% na experiência, se eu conseguir viver 100% no aqui e agora, eu vou reparar que não existe problema nenhum comigo. E que nada de ruim está acontecendo comigo. O meu maior medo, talvez inconsciente, seja de morrer. E quando eu passo uma situação difícil, o medo mesmo, lá na ponta, o final, é o medo da morte. Mas eu sei que eu não vou morrer. Até porque o dia que eu morrer, eu nem vou saber que estou morto. Epicuro dizia isso. Né? Não precisa se preocupar com a morte, porque quando você morrer, você não vai saber. Certo? Então, foi difícil? Foi muito difícil. Mas eu aposto com qualquer um aí que está passando por um problema, eu aposto com qualquer um. Se pedir ajuda para o poder superior que for. Se essa ajuda ela for resolvida no momento que essa pessoa pede ajuda, aí eu me curvo também. Mas eu não conheço ninguém que tenha passado por isso. Não conheço ninguém. Isso que eu tô falando tem a ver com a minha família, com as pessoas que passaram para mim, passaram por vários problemas e pediam ajuda para o poder superior dela, só que eu não vi a solução ali naquele exato momento. E mesma coisa é comigo. Tem coisas que eu tenho que viver. A vida é assim. A vida, ela tem altos, ela tem baixos. Uma vida completa, eu encaro a vida como uma coisa perfeita. Por que perfeita? Porque perfeito é algo completo. E uma vida completa tem momentos de dor e momentos de felicidade. É isso. Então, mas falando parece até mais fácil, né? Porque se a gente só tem o agora, e é o que é óbvio, né? Eu só tenho agora, não tenho mais nada.
Então fica mais fácil de viver. O problema é viver no agora, no só por hoje. O tempo todo a mente vai ou para trás ou vai para frente, ou vai gerar ansiedade, ou vai gerar dor por alguma coisa passada. E é lógico que fica mais fácil se eu me concentro no respira, só tenho agora. Parece que é mais fácil desse jeito, mas e a experiência das outras pessoas que você disse, eu invejo quando isso acontece, quando eu vejo, porque tem conforto. Você encontra conforto só na vida, é isso? Exatamente. É assim, ó. Eu imagino da seguinte maneira. É uma pizza. A pizza ela tem 8 pedaços. Eu divido minha vida dessa forma. Só que eu acredito que a minha vida tem mais pedaços do que 8. Então, assim, se um pedaço da minha vida tá ruim, eu não posso permitir que esse pedaço invada todas as outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, se hoje eu não tô indo bem profissionalmente, se eu olhar para o lado e perceber que o meu filho tem saúde, que eu ainda estou em recuperação, que eu estou estudando, que eu estou fazendo alguma coisa, eu não permito que uma situação de vida contamine todas as outras. Viver no agora realmente é muito difícil. Não quer dizer que eu não sinta dor. Não quer dizer que eu não estou sentindo dor, que eu estou amargurado. Só que eu não consigo mais me desesperar. Ainda bem. Eu não me desespero mais. Desesperar é o quê? Desesperar significa não ter esperança. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que não tem esperança. Eu tenho esperança, talvez mais do que a esperança, uma certeza de que aquilo ali é só um momento. O que mudou hoje? É que as situações hoje que não estão bem na minha vida não são mais produzidas por mim. A vida, ela dá cabo de produzir situações na qual eu não gostaria de viver. Quando eu cheguei no programa, por que eu não me aceitava? Como que eu poderia aceitar uma pessoa que fazia as coisas que eu fazia? Não existe autoaceitação se eu não aceito nem as minhas ações. Então hoje, com a mudança e o trabalho de passos, eu percebo que é possível ainda dar mancada, pisar na bola com alguém? Sim, isso existe. E eu assumo a responsabilidade disso. Eu não corro da responsabilidade. Só que se a gente for fazer aí uma matemática, produzir um gráfico, eu vou perceber que a minha participação em coisas ruins na minha vida hoje é muito menor do que a própria vida me oferece. Antes da gente começar, eu e o Roberto estávamos falando sobre isso, por isso que na hora que você falou do pedaço de pizza eu dei risada, mas eu dividi essa pizza nos meus defeitos de caráter. A minha experiência foi quando eu finalizei o meu 4º passo, que eu fui partilhar, e isso foi o 5º passo. Naquele momento eu não fiz o 5º passo por escrito e depois partilhei, e eu já saí dessa partilha de 4º passo com todos os meus defeitos de caráter listados. E aí eu já ansiosa li o passo 7, porque o título do passo 7 é humildemente pedimos a ele que removesse os defeitos de caráter, como se eu não tivesse que fazer nada para que isso acontecesse. Então, para mim a solução foi, existe essa pizza aqui, ela é dividida, são todos os meus defeitos, e aqui do lado tem uma outra pizza, e elas são os meus poderes maiores, que são os princípios espirituais. Eu praticamente, como num jogo de bilhar, eu bato uma bola na outra e eu removo isso. Como? Usando isso, né? Usando os princípios espirituais. E isso me traz a responsabilidade, já não é mais responsabilidade de outra pessoa, porque há também um conforto quando eu também quando eu jogo a responsabilidade para alguém. Se isso aconteceu, foi porque Deus quis. Então é muito legal, me deixa livre da responsabilidade, né? O que você acha, Roberto? Exatamente, né? Essa questão do passo 7, na verdade, a gente, para quem acredita num Deus que está fora daqui, pro Deus, sei lá, do nosso lar, do Olorum, de qualquer lugar que o pessoal diz que não pertence aqui, é um lugar que você vai, tipo, vai com Deus, enfim, é como se você pendurasse alguma coisa na parede, ou você chegasse num cartório e fizesse um pedido sacramentado, e na verdade essa fé, ela tem muito mais a ver com confiança, né? E não necessariamente em algo imaterial, ou em um ser que tem uma personalidade humana, né?
E, na verdade, o passo 7, na minha compreensão, ele tem muito mais uma questão de alívio, de você não tentar se agarrar aos problemas, ou se agarrar às questões que são relacionadas ao tempo. Tipo, eu vou resolver, eu tenho um boleto, semana que vem eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada? Então, cara, sinto muito os credores. Tem muitas situações na nossa vida em que a gente se agarra a problemas que aconteceram no passado, ou que vão acontecer ainda, ou a gente imagina que vai acontecer, porque a gente está preso ao tempo, né? A sociedade força a gente a estar sempre preso ao tempo, a gente deu nome aos dias, a gente deu nome às horas, a gente conta o tempo assim, e isso causa muita aflição, né? E se a gente for parar para pensar, o poder superior ele pode ter muitas manifestações, né? O Luiz estava falando sobre a experiência dele acadêmica. Eu tive uma experiência acadêmica, mas foi meio torta, né? Foi diferente. Eu não estava propriamente na academia, eu estava num trem da linha 11 Coral, voltando do meu antigo trabalho, e eu estava lendo um livro que chama A Dívida, os primeiros 5.000 anos, de um historiador, antropólogo, inclusive, e ele estava falando por que o governo cobra impostos, por que os reis cobravam impostos das pessoas e qual era o discurso de se cobrar imposto e por que a gente paga imposto até hoje, né, na República. O discurso que eles tinham era justamente você nasceu aqui, a gente te dá segurança, e você fala um idioma que já foi criado. Ele já foi criado pelos nossos antepassados, você só precisou aprender ele. Então você só aprende e se comunica com ele, então você tem que pagar, inclusive, pela língua que você fala, pelo dialeto que você aprendeu a se comunicar. E aí eu estava lendo esse livro, e na época eu estava trabalhando o 11º passo, que fala de contato consciente com o poder superior. Tem que voltar de novo? Nada, deu para ouvir. É que a Marcela me mandou um WhatsApp aqui, 26 minutos, tem que voltar. Não, tem que voltar, tá. Só para eu lembrar depois, que é exatamente no minuto 26 que teve a falha, desculpa. Aí fala do terceiro passo, chegou o pop-up aqui. E aí eu lendo esse livro, na época eu estava trabalhando o 11º passo com meu padrinho, e aí eu parei para pensar assim, eu falei, caramba, nos momentos de maior solidão da minha vida, mesmo que eu comece a sentir dor pensando sobre algo, eu sempre formulo os meus pensamentos e estruturo a minha percepção da realidade com uma determinada linguagem. Eu estou falando uma língua aqui, que é a língua portuguesa, português do Brasil. Eu não precisei inventar ela, e quem está ouvindo a gente também não precisou inventar ela, a gente só aprendeu. Então, mesmo nos momentos de maior dificuldade, sufoco, até mesmo solidão, a gente nunca está sozinho. Porque a gente formula o pensamento numa determinada língua, que é o português. Então sempre tem uma interação maior que a gente, mesmo que seja só com a gente mesmo. Então eu achei muito louca essa experiência, assim, e eu estava lendo um livro de economia, que não tinha nada a ver com Bíblia Sagrada e nada disso. Né? Com todo respeito a quem crê, claro. Luiz, a sua experiência com o 6º e 7º passo, quer dividir um pouquinho ela com a gente? Claro, sem dúvida. Falando um pouco antes assim do 5º passo, gostaria só de dar uma passada rápida, porque lá eu identifiquei a natureza exata das minhas falhas. No 6º passo eu me prontifico a mudar porque eu não aguento mais funcionar daquele jeito. E no 7º passo eu pratico a humildade, para não agir sobre os meus defeitos de caráter. Pegando carona no que o Roberto disse, do lance do aprendizado aí da linguagem, eu penso exatamente isso no lance do aprendizado também dos defeitos de caráter. Porque é o seguinte, eu não nasci com nenhum defeito. Se vocês pegarem meu DNA aí e colocar aí no microscópio e estudar ele, eu duvido que vocês vão encontrar algum defeito de caráter no meu DNA. Eu duvido. Lá não tem nada. Não vai ter essa informação lá. É desonesto. É egocêntrico. Não tem. Não tem. A não ser que todo ser humano seja. Mas não tem. Então eu construí a minha personalidade lidando com o mundo, lidando com a vida. Né? E em algum momento, se faltou alguma coisa para mim, eu quando criança, ou se faltou, ou se eu imaginei que faltou alguma atenção, algum amor, algum carinho, é daí que eu começo a tentar valorizar
quem eu sou, mas de uma forma desacerbada. Por quê? Eu sou muito ligado no que os outros dizem sobre mim. Então, se o outro diz que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa amorosa e carinhosa, eu me sinto importante. E se ele não diz nada, eu deixo de sentir. Com o trabalho do 6º e 7º passo, eu começo a analisar que eu realmente sou uma pessoa importante para mim. E eu não preciso mais pegar régua de ninguém para medir se eu estou agindo certo ou se eu estou agindo errado. Eu tenho o meu próprio código de conduta, e não é só meu, é da humanidade. É da humanidade. Eu aprendi esse código de conduta na vivência, nas minhas experiências. Então, quando eu chego ali no 6º passo, admito que tenho vários defeitos de caráter e tal, e eu preciso trabalhar isso, eu também admito que eu não nasci com eles. E eu já me liberto da culpa aí na hora. E aí eu vou começar a praticar, porque eu não suporto mais ter aqueles defeitos. Aqueles defeitos básicos que a gente sempre ouve, que é egocêntrico, egoísta e tal. Só que assim, eu não dou nome pro defeito, eu não só apenas dou nome pro defeito, mas eu sei de onde eles estão vindo e por que eu ajo daquela forma. E aí eu sei que eu não preciso mais agir assim, entende? No 7º passo, quando vem o lance assim de pedir para Deus remover esse defeito de caráter, a própria prática dos princípios espirituais que eu aprendi na Irmandade, né, que eu frequento, que é Narcóticos Anônimos, eu aprendo que se eu praticá-los, já é pedir. Eu estou pedindo para que seja removido, porque eu estou praticando isso. Então, se eu sou egoísta em determinada situação, por exemplo, um relacionamento amoroso, no qual eu sempre gostei de ser controlador e mandão e papapá e tal, hoje, para que eu possa me relacionar saudavelmente, eu preciso evitar que esses defeitos aflorem em mim, porque eu não suporto mais viver dessa forma. Então, de que jeito que eu peço? Eu peço ajuda, eu escrevo, converso com o padrinho, converso com um amigo, sei lá, eu dou um jeito, mas eu tento ser o mais honesto possível de colocar isso pra fora. Falar assim, tô me relacionando e tal, mas eu tô agindo de forma que eu não gostaria. A resposta vem. Eu tô pedindo com um poder maior. Uma conversa, essa aqui é um poder maior. Porque eu não sei o que vai vir depois dessa... Quando eu encerrar essa minha fala, eu não sei o que a Marcela vai perguntar pra mim depois. Eu não sei o que o Roberto vai trazer e tal. Mas eu já tô conseguindo me sentir mais leve, de poder expressar qual que é a minha consciência hoje, né? Inclusive de espiritualidade, porque para mim espiritualidade é isso. É isso. É eu tentar ser honesto na maior parte do tempo da minha vida, com outros e comigo mesmo. Para finalizar, em um determinado momento da conversa, você falou, se eu tentasse meditar naquela época, eu dormiria. Isso mudou para você? Mudou bastante. Eu li um livro muito bom chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse livro é maravilhoso. E lá naquele livro eu pude ter contato com outras culturas, né? Porque ele vai trazer ali a cultura oriental e tal, enfim. Foi aí que eu aprendi o poder do agora. O engraçado é que eu li esse livro aí, foi bem perto do 3º passo. E tem um trecho do livro que fala exatamente da entrega, o que é entrega e tal. E aí depois que eu li esse livro e tal, eu fui pesquisar um pouco. Aí eu entrei na onda da meditação. E aí eu aprendi algumas técnicas, né? Como por exemplo, falando de mim, eu não posso estar relaxado. Se eu achar que eu vou deitar na minha cama e vou tentar meditar, eu vou dormir. Porque, a energia, a consciência baixa, eu me sinto cansado, eu me sinto mais relaxado, então eu acabo dormindo. Então hoje eu tenho uma posição na qual eu fico. Eu não posso estar 100% confortável, eu tenho que estar um pouco desconfortável, então geralmente sentado, né? Sem encostar as costas na cadeira, mantenho a coluna, né, reta. E aí sim eu fecho o olho, às vezes com o olho aberto e tal, e aí eu consigo meditar, sentir a vida pulsar dentro de mim. Mas o legal da meditação é que é o seguinte, eu pude meditar dentro de um tempo, eu posso meditar dentro de um ônibus. Quando eu me sinto 100% presente, quando eu me sinto 100% naquela experiência que eu estou vivendo, parece que eu sinto emanar uma vida na qual eu não percebia. Então quando eu olho, por exemplo, para uma árvore, aqui onde eu estou é uma laje e tal, tem uma visão legal. Quando eu começo a olhar para frente aqui e tal, que eu tô vendo Itaquera quase todinha, eu me sinto 100% na experiência, me sinto no agora. Estar 100% na experiência é estar livre daqueles pensamentos doentios, né? Eu sinto uma paz que vem de dentro que não dá para explicar, só dá para sentir. Mas essa paz, ela existe. Então, existem várias formas, assim, que eu medito. Tem hora que eu tô meditando que eu nem sei que eu tô meditando. Eu fico 100% ali na experiência, olhando as pessoas e tal, pensando na história de cada um, de como deve ser, né? É dessa forma. Foi algo muito natural.
Eu tive contato com o livro, fui lá, pesquisei um pouquinho mais e pratico. Tem momentos da vida que é muito difícil praticar, isso é verdade. Quando eu estou muito preocupado, né, questão de dívidas, agora tá vindo aí esse Covid-19, a questão do meu trabalho, onde eu trabalho também, assim, tem muita coisa que acontece lá que eu não concordo. Então, se eu falar que no momento que eu tô sentindo aquela raiva, aquele desconforto, eu consigo meditar, é mentira. Eu sou ser humano. Eu reajo ao mundo e às vezes eu não reajo de forma muito legal. Mas hoje eu tenho ideologias e eu reajo de acordo com aquilo que eu penso que é correto. E o que eu penso que é correto, muita gente pensa. E é legal que a minha profissão tem um código de ética e eu só preciso seguir ele. Então, eu tô tranquilo, eu tô embasado. Mas, enfim, embora muitas coisas aconteçam num dia, tanto boas quanto ruins e tal, como diz lá no Folheto Só por Hoje, eu consigo chegar à noite e fazer uma retrospectiva e tal, de como foi, né, como que eu agi e tal, e é isso pra mim é meditação. Que legal, eu já li esse livro também, ele é bem fantástico. Bom, a gente já vai se encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Queria saber se o Roberto quer falar alguma coisinha. Eu queria, assim, além da dica cultural aí que ele deu, né, do livro do Eckhart Tolle, tem algumas leituras que são interessantes. Tem um livro chamado A Variedade das Experiências Religiosas, do William James. E tem um outro também, eu tô com ele na mão aqui, inclusive, que é o Liberte-se do Passado, do Jiddu Krishnamurti. Fala bastante sobre experiência espiritual, sobre a presença, sobre você estar presente, se libertar do passado. E o livro da Variedade das Experiências Religiosas, ele conta diversas histórias em diversas épocas e relatos de pessoas que tiveram conflitos religiosos, dificuldade com aceitação dentre os dogmas religiosos e como as pessoas foram se encontrando mesmo em épocas medievais, em outras épocas assim. Então fica a dica de leitura. Obrigada, Roberto. Para quem não sabe, já vou divulgar, ele é o nosso convidado do programa número 8. Como sempre, foi um prazer. Luiz, considerações finais? Sim, eu quero agradecer pela oportunidade, por eu ter falado. E dizer que espiritualidade para mim é quando eu consigo ser ético, respeitar as pessoas, quando eu consigo transbordar os sentimentos que existem dentro de mim, quando eu consigo colocar para fora, quando eu consigo ouvir o outro, quando eu consigo praticar a minha profissão da melhor forma possível, quando eu sei que eu estou me tornando um ser humano melhor, né? Então, assim, podem ter vários tipos de religiosos aí considerados no mundo todo, mas se eles não tiverem o respeito ao próximo, eles têm baixa espiritualidade. E aquele que às vezes não tem religião nenhuma, ele pode ter alta espiritualidade só pelo fato de respeitar o outro como ele é. É isso, né? Acho que o assunto para mim ele é muito convidativo. Não é nada complexo porque eu tô falando da minha experiência. Mas eu sei que pode ser complexo para outras pessoas, porque infelizmente existem pessoas que convivem comigo que têm um preconceito, uma discriminação enorme. Algumas pessoas dizem que eu descobri a roda por eu não acreditar, né, no poder superior que elas acreditam, mas não é nada disso, Eu só descobri de verdade, e eu falo que descobri mesmo porque era algo que estava coberto dentro de mim. Eu apenas tirei, né, esse cobertor de dentro e pude aproveitar a vida da forma como eu gosto de viver ela. Então hoje eu gosto de viver, eu gosto da vida, eu quero continuar vivendo e quero viver até os 80 anos de idade, por aí vai. Então espiritualidade para mim é isso, ter esse prazer de viver. Não tenho o prazer de viver todos os momentos, mas como eu disse, o segundo passo me ofereceu a esperança. Eu sei que vai passar, e isso para mim é espiritualidade. Nossa, que legal. Luiz, obrigada, foi demais fazer esse programa com você. Muito obrigada por trazer seu conhecimento, sua prática, tua experiência. Obrigado, Roberto, novamente. E aí eu gostaria de dizer, aquelas pessoas que desejam mandar algum recado pra gente, pode mandar depoimento, tanto por escrito quanto falado, né, gravado em áudio em MP3, podem fazer isso pelo inbox do Voz Anônima SPH, página do Facebook. E a gente fica por aqui e até o próximo programa. Obrigada!